Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor, nosso coração é de gratidão, amém, realmente por esse primeiro momento na comunhão dessa manhã, que foi em memória de Ti, um reconhecimento à Tua morte, à Tua ressurreição, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estar aqui esta manhã, de louvar e glorificar o Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, coloca a nossa mente no Espírito, Senhor, para absorvermos os nutrientes que há na Tua palavra, porque a Tua palavra para nós, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, Senhor Jesus. Senhor, para que tenhamos uma semana e um viver vitorioso, com base na Tua palavra, porque santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a própria verdade, a palavra é o Cristo encarnado. O Senhor mesmo disse que a sua carne para nada aproveita, mas as palavras que o Senhor nos diz são espírito e são vida. Sim, Senhor, que a palavra ouvida essa manhã venha a ser espírito e vida para o nosso ser. Jesus é o Senhor. Amém, aleluia. Como temos praticado, irmãos, nos últimos meses, aos domingos nós utilizamos para compartilhar e ruminar a palavra do Senhor. Esses últimos dias, o Senhor ele tem revelado de uma maneira assim abundante as suas verdades para nós, os seus filhos. Ele, com um fim proveitoso, ele faz isso. Ele revela para exatamente nos preparar para a sua vinda. Tem um trecho em Timóteo que fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E por tudo que está acontecendo, nós podemos confirmar que esses tempos difíceis já chegaram. Mas para isso, Deus, Ele tem nos consolado, Ele tem cuidado de nós com a sua rica e abundante palavra. Palavra fundamental, palavra de encorajamento, palavra de consolo, palavra de conforto, mas também Ele tem nos dado uma palavra profética, uma palavra para nós caminharmos, uma palavra para ampliar a nossa visão. Senhor Jesus. 2 Crônicas 20:20 diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus está, irmãos, nos preparando com relação à nossa fé, com relação à nossa caminhada cristã, porque nós sabemos que esses tempos difíceis, nos últimos dias, o objetivo deles é nos afastar da fé. O objetivo de um mistério da iniquidade é nos afastar da fé, é trazer um esfriamento espiritual. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Como diz na primeira epístola a Timóteo 1:6 em diante, no 5, o Senhor, Ele fala que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem dado para cada um de nós espírito de poder, de amor e de moderação. Então, ali na segunda, Senhor Jesus, amém. Vamos ler aqui, Senhor Jesus, na primeira epístola a Timóteo, Senhor Jesus, diz assim, olha, 1 de Timóteo, também ele tem um encorajamento aqui, nesses dias, mostra para nós qual é o intuito das revelações e as palavras que o Senhor tem trazido para nós.
1 Timóteo 1, 5 e 6, fala assim, olha: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Ó Senhor Jesus! Então, o intuito do Senhor em revelar o seu coração e abrir a sua palavra para nós, ó Senhor Jesus, visa ao amor que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Então, neste semestre, o Senhor ainda vai falar para nós ainda, durante uns 2 ou 3 meses, deste tema que é a igreja, a coluna e baluarte da verdade. A igreja, a coluna e base da verdade. E dentro desse tema, que é as epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Deus está falando para nós de alguns itens importantíssimos, citados pelo nosso irmão Éder ontem, citados no alimento diário durante a semana e semana passada. Irmãos, no tempo do fim, onde vem tempos difíceis, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, mais do que nunca, para que essa verdade se torne a nossa realidade. Não temos tempo mais de brincar de vida da igreja, de viver de uma aparência. Deus está falando, trombeteando, anunciando que chegou o tempo do fim e que Ele está nos ajudando, porque essa admoestação visa o amor que procede de um coração puro. E um coração puro é aquele coração que tem uma boa consciência. Nós sabemos que o coração, ele é composto de mente, vontade, emoção, mais consciência. Então, o meu querer, o que eu quero, o que eu penso, o que eu emociono, ele precisa estar submisso a uma consciência boa, porque mente, vontade e emoção é parte da alma do homem tripartido. Consciência é parte do espírito. O espírito é composto de consciência, intuição e comunhão. Então, nós precisamos de uma consciência pura, não cauterizada nesses últimos dias. Ó Senhor Jesus, para que a palavra se torne nossa realidade, para que venhamos praticar essa palavra. E aí o Senhor realmente não tem dado para nós espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, no versículo 7 de 2 Timóteo, do capítulo 1, tem essas palavras. No versículo 6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto, igreja em Jomo Levade, reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Paulo estava falando para Timóteo que um dia ele impôs a mão sobre ele e ele recebeu o dom do Espírito Santo. Irmãos, Nhanhá começou a nossa comunhão lembrando de Salmo 133, quão bom e quão suave é viverem unidos, irmãos, como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, até a orla de Arão. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, o Senhor dispensa a sua vida, ó Senhor Jesus, e a sua bênção para sempre. Ó Senhor, quando Jesus foi ungido, como se fosse por imposição de mãos, o corpo dele também recebeu óleo. Então, no dia que Jesus recebeu o comissionamento,
a igreja, que é o corpo de Cristo, também recebeu esse comissionamento. Então, se sinta essa manhã empoderado, se sinta que Deus impôs a mão dele na sua cabeça. Ó Senhor Jesus, então reavive o dom de Deus que há em você. Não foi o homem que impôs a mão na sua cabeça, mas espiritualmente, com muita realidade, quando Jesus recebeu essa unção, o cabeça, o corpo também recebeu. 1 Coríntios fala que aquele que nos ungiu é Deus. Então Deus também te ungiu. Então, nesse tempo difícil, nós reconhecemos realmente perdendo entes queridos, irmãos cada vez mais próximos, dores, sofrimentos. Numa guerra, numa batalha, tem perdas, mas uma guerra não é feita de uma só batalha, são muitas batalhas. Algumas batalhas nós perdemos, algumas batalhas nós ganhamos, mas a guerra é do Senhor da guerra, do Senhor dos exércitos. Ele está cuidando de nós, mas por causa de uma consciência impura, cauterizada, por causa às vezes de um revés, por causa de uma perda de um soldado, vem a dúvida: Deus está cuidando de nós? Irmãos, como Deus está cuidando de nós com sua palavra, como um bálsamo, como um óleo. Vê como Deus tem usado nosso irmão Esdras, quando pela primeira vez ele falou o evangelho do Filho do Homem. Aí depois ele falou na semana passada: sobre mim repousa o Espírito de Cristo. Ele separou uma sessão para falar que Deus cuida de nós, para falar que nós não precisamos ter dúvidas, porque se a doença vier, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus na sua soberania. Os planos de Deus são diferentes dos seus planos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são mais altivos, aonde Ele habita no alto. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele está assentado à destra de Deus. Ele está num trono, e deste trono saem relâmpagos. Desses tronos saem vozes, e essas vozes ecoam até chegar na igreja de João Monlevade. E tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está dizendo para nós: persevera, está próximo, tenha fé. Eu te ajudo, eu te levo, eu te carrego até o fim. Ó Senhor Jesus. Aí ele vem com uma palavra essa semana, irmãos. Eu falei com a Rosilene, é uma das mais preciosas que eu vi em toda a minha vida cristã. Ele está cuidando de nós para suprir graça e vida. Ó Senhor Jesus. Nós somos tão limitados na linha do tempo e do espaço. A nossa vida, Isaías fala que ela é como uma gota de água num balde, mas a vida eterna é como todos os oceanos. Mas nós lutamos e brigamos por causa dessa vida que é uma gota de água no balde. E Paulo disse que se nós lutarmos pela vida que é como uma gota de água no balde, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, que logo escorre pelos dedos e seca, que é como uma gota de água no balde, nós somos os mais miseráveis. Ainda tem a eternidade, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, é incomparavelmente melhor. Senhor, é a esperança da glória. E aí ele fala com muita propriedade. Paulo passou por tantas situações, Jesus Cristo passou por tantas situações, líderes que Deus usou ao longo das eras.
Paulo morreu decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão cheio de sabedoria de espírito, apedrejado, Isaías também cortado ao meio. Tantas situações, mas por quê? Porque tinha a eternidade. A vida passa como um pensamento. Paulo falou que ele precisava conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele dizia: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. O Senhor está querendo nos levar para um outro nível, irmãos. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Por um lado tem a palavra da visão, do encorajamento, levar para outro nível, mas por outro tem a palavra como um azeite, cuidando de nós, entendendo as nossas dores, entendendo nossos sofrimentos. E o nosso sumo sacerdote, ele foi homem de dores, sofreu no nosso lugar. Elaine, não precisa de ninguém falar para Jesus o que é o sofrimento humano, porque ele teve experiência, ele já sabe, ele passou por isso, para poder socorrer a mim e a você, Marli, em todas as nossas angústias, em todas as nossas fraquezas, até mesmo quando falta fé, quando tem dúvida. Abra o seu coração para ele e diz: Senhor, eu estou com dúvida. Como assim? Um irmão do meu grupo, um irmão fervoroso, um irmão precioso, um irmão firme nas palavras, um mensageiro que quando falava nós testificávamos que Deus estava falando na boca dele. O Senhor recolheu. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós não temos respostas para tudo. Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez na glória, quando nós encontrarmos com Ele, Ele vai abrir o coração e falar algumas coisas para nós. Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma viva esperança e aproveitar o tempo que se chama hoje, que nós podemos arrepender, que nós podemos ter comunhão com o Senhor, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E tem assuntos que cabe ao Senhor, não foi revelado ainda. O irmão precioso que cuidava da nossa região 6, irmão Reinaldo, tão amoroso. Irmãos, quanto sofrimento antes de o Senhor o levar, tirando ali as suas coordenações motoras, não podia falar, manteve a mente. Nós não entendemos e não temos resposta para tudo, mas Deus é Deus. Deus, Paulo, responsável por pregar o Evangelho por toda a Europa, e chegou até nós, e por 3 vezes ele pediu que o Senhor tirasse o espinho da carne, mas o Espírito Santo de Deus falou: minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, como entender essas coisas? Nós temos que desfrutar, e nós não somos diferentes. Deus está querendo nos levar para este nível. Ó Senhor Jesus. Irmãos, lembrei também dos nossos irmãos Guidinha e Noronha. Irmãos, cuidando da Juliana, ela abriu uma agenda nos dias mais difíceis do Noronha, fazendo radioterapia, quimioterapia. Era um sofrimento, irmãos. Saía de Molevade, vai para Belo Horizonte. Um irmão que sempre foi positivo, sempre cuidou de nós. Dificilmente alguém via Noronha irado. Ele estava sempre alegre, passando por sofrimentos, dificuldades, mas estava sempre alegre. Ó Senhor Jesus. Foi uma coluna na igreja em João Molevade. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus tem a maneira dele. Deus está lapidando os diamantes. Deus lapida, da mesma forma que o fogo prova o ouro, o crisol a prata. O homem é provado pelos elogios, pelas situações e pelo sofrimento que passa. Ó Senhor Jesus, Deus está querendo levar ele em outro nível, porque Deus tem a eternidade para ele, e hoje todos esses que eu falei estão bem. O Senhor tem nos consolado com a palavra profética. Nunca ficou tão claro Lucas 16. Ó Senhor Jesus, onde eles estão ali no seio de Abraão, sendo consolado, a ponto de aqueles que não têm o Senhor: ó, pede fulano para vir aqui molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua.
aqueles que não têm o Senhor, mas aqueles que tiveram um testemunho, estes que eu citei o nome, estão sendo consolados no seio de Abraão. Seio denota a altura do peito, denota amor. Estão sendo cuidados e torcendo para nós alcançarmos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, na agenda do Noronha ali, alguns trechos eu lendo ali com a Juliana. Hoje comecei a sessão de quimioterapia, mas eu confio no Senhor. Senhor Jesus. Muitos dias se passaram e ele continuou orando, irmãos, escrevendo na agenda. Tinha dias bons. Hoje o médico me deu uma boa notícia: o tratamento está evoluindo. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Mas eu confio no Senhor. No final, irmãos, ele não orava mais para a cura. No final ele escrevia na agenda: que faça a tua vontade, Senhor, eu declaro que eu ainda te amo. Ó Senhor Jesus, eu é um vencedor, irmãos. Senhor Jesus, mas está bem, irmãos. A gente se emociona porque a gente lembra e quer a presença da pessoa, porque não compreende a totalidade do plano do Senhor. Mas o Senhor tem nos consolado, irmãos, com a palavra dele. É para olhar esses exemplos e prosseguir. Às vezes você tem uma dificuldade, um problema, você já chuta o balde. Deus não me entende, Deus não me ama. Não, ele está querendo te levar para um outro nível. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque nós invocamos o nome do Senhor e nós temos a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem dado para nós, dizendo que os nossos irmãos estão bem, estão sendo consolados, e o Senhor tem a eternidade para nós. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, como diz em 2 Timóteo, não 6 e 7, por esta razão, pois Senhor de modesto que reavive, o Senhor quer dar um avivamento para a igreja em João Molevade, para a igreja em toda a terra. Ó Senhor Jesus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de vergonha, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de mente sóbria. Ó Senhor Jesus, nós somos a coluna e base da verdade. Irmãos, nós não estamos aqui, nós não somos os palatinos, nem os defensores da verdade doutrinária, do preto no branco, literalmente falando. Não, nós somos defensores e coluna e base da verdade, que é a realidade. O Senhor quer nos levar a praticar, quer nos levar à realidade. Ó Senhor Jesus, não a verdade no seu aspecto logos da palavra, que logos no original grego é como se fosse a palavra escrita. O Senhor está querendo nos levar ao aspecto da rema, que é a palavra vivenciada, que é a palavra com realidade. Ó Senhor Jesus, então nós temos aproveitado os domingos para encorajar os irmãos das últimas trombetas, ou da palavra atual. No domingo passado, o tema que Deus usou para o profeta de Deus falar para nós, o nosso irmão Pedro Dong, foi ao anjo da igreja em Éfeso. Na quarta-feira, uma só trombeta, que é o ruminar da palavra profética. Deus usou o nosso irmão André. Na quinta-feira, Deus falou grandemente com o nosso irmão Pedro Dong e o nosso irmão Maurício. O amor que procede de um coração puro. Foi a live. Na sexta-feira, Deus usou o profeta Esdras, falando sobre mim repousa o Espírito de Cristo. Deus está no trono, Ele cuida de nós, sua graça basta para dispensar a sua vida. Gastou um tempo para falar desses assuntos.
que muitos começam a duvidar, e ao duvidar, questiona, ao questionar, tem um espírito de incredulidade, e ao ter um espírito de incredulidade, abandona o primeiro e melhor amor. É isso que nós vamos também falar esta manhã, quando João escreve ao anjo da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso tinha muitos pontos positivos, mas ela tinha contra ela o abandonar o primeiro amor. E abandonar o primeiro e melhor amor é abandonar a palavra profética, é abandonar os ensinamentos de Cristo. Abandonou o primeiro amor, deixou de lado. Ó Senhor Jesus, por causa da incredulidade, por causa das dúvidas, mas Deus está nos preparando nessa reta final. Nós não podemos abandonar o primeiro amor, o amor do princípio. O amor do princípio, quando cremos, todos nós podemos testemunhar, irmãos, que o nosso amor para com a palavra, para com Cristo, no início, que quando nós cremos, era mais forte. É ou não é? Minha mãe achava que eu ia ficar doido, porque eu ficava, quase que trabalhava na usina, no empreiteiro da usina, mas o tempo de folga era debruçado nas escrituras sagradas, debruçado nos folhetos e livretes de evangelização. Quem não lembra do sangue precioso, de onde vem Jazi e a Pedro, do Deus triuno, do homem tripartido? Aqueles livretos, irmãos, foram excelentes pérolas, palavras depositadas no meu interior. Jornal Árvore da Vida. E aqui eu faço um agradecimento pela vida e o serviço do nosso irmão Paulinho. Eu conheci a maravilhosa vida da igreja por causa desse servo de Deus. Eu me converti há 29 anos atrás, fiquei 1 mês e meio na Segunda Batista, e ali, irmãos, o amor do princípio, o primeiro amor, eu ia todos os dias na congregação, a ponto das irmãs chamar o pastor: ele não pode ficar aqui, hoje é dia das irmãs, mas eu queria ficar lá. Paulinho reunia lá e me vendo nessa busca: vem, você está com sede, você está com fome? Eu tenho essa comida abundante da vida da igreja. E me apresentou Jave, me apresentou esses livretos, e me apresentou esses folhetos. E um dia ele falava tanto, e nós íamos na casa dele, e ele na minha casa, e o pastor já ficou com ciúmes, e eu falei com ele, com 1 mês alimentando desse suprimento revelado da vida da igreja, eu não aguentava mais, eu não queria ficar mais lá. Eu falei: eu quero conhecer onde é a fonte disso. Aí ele me levou ali no prédio da antiga Arapuã, né? Me levou ali, irmãos, e dali tem 29 anos que eu estou com vocês. Ó Senhor Jesus, funciona a evangelização, funciona eu pegar um folheto onde tem um resumo do plano de Deus, irmãos, e entregar para uma pessoa. Funciona. E o Espírito Santo de Deus vai mover para elas irem até a Bíblia, e quem sabe deixar um contato, porque tem um telefone, para depois fazer uma rede de contato, uma rede de cuidado, uma rede de acolhimento e distribuição, onde todos os irmãos da igreja Molevad podem funcionar. Às vezes você diz: eu não sei pregar o evangelho, eu não tenho um espírito tão forte como o irmão Paulinho, eu não tenho isso, mas você tem uma mão, você tem os pés onde você pode distribuir. E depois você pode orar pelas pessoas, e você pode começar. Às vezes você não tem, você é acanhado, você não consegue pregar o evangelho, você pode começar com aquela frase: posso orar por você? Spurgeon, que foi um dos heróis da fé do século 18 ou 19, ele falou que o evangelho é como um leão enjaulado. Basta você abrir a jaula e ele vai fazer o que tem que ser feito. Esse é o cavalo branco. Ele falou que é igual um leão, né, enjaulado. Eu falo que é igual um cavalo selvagem,
um cavalo vencedor, um cavalo branco de Apocalipse, saiu vencendo para vencer. Então Deus está querendo nos levar a esse nível. Muitas pessoas estão dormindo no Senhor, são nossos irmãos, estão sendo consolados, mas e aquelas que não têm o Senhor? E aquelas que são assassinadas, e aquelas o diabo veio para matar, roubar e destruir, onde elas vão passar a eternidade? Essa pergunta deve ecoar dentro de nós. Onde aqueles meus amigos, ou até inimigos, ou até aquelas pessoas que não creem no Senhor, onde elas vão passar a eternidade? Os meus parentes. Ó Senhor Jesus, nós precisamos soltar esse leão para ele fazer o trabalho dele, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo vai sair da jaula e vai entrar para dentro dessas pessoas. Basta você abrir a jaula, e abrir a jaula é: posso orar por você? Abrir a jaula é pegar um folheto desse e distribuir, irmãos. Abrir a jaula é você orar pelas pessoas. Que o evangelho do reino, o evangelho saiu vencendo para vencer. Então o Senhor tem falado essas palavras para nós e tem usado o Apocalipse para falar essas palavras para nós. Então nos últimos dias o Senhor tem falado para nós que todo o nosso serviço, toda palavra, toda revelação tem um fim, e o fim é o evangelho. Senhor Jesus, o evangelho do reino, o evangelho completo, desde a redenção até a glorificação, desde livrar você daquele setor indesejável, que é o setor de tormento, lá no Hades. Quando a pessoa morre sem Jesus, ela vai para esse lugar, é um lugar de tormento, de sofrimento, até aguardar o julgamento. Então o evangelho, que é esse leão, que é esse cavalo, Senhor, que está com um arco, que já tirou a flecha, ele saiu vencendo para vencer. Ele visa tirar as pessoas desse lugar de tormento. Não só isso, mas a vida que agora é. Ontem foi falado para nós vamos tomar posse. Ela é hoje e ela há de vir. Leva a pessoa a ter uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida na presença do Senhor. Leva a pessoa hoje a experimentar uma transformação. Lembra o que diz Romanos 12, 1 em diante? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é possível hoje. O evangelho leva a pessoa a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é algo só para o futuro, é hoje. Livra a pessoa pela obra redentora, mas continua a livrar e leva a pessoa a outro nível, a ponto de levar ela para a glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança do nosso chamamento é a nossa filiação, é o nosso aperfeiçoamento, é nós nos tornarmos iguais a Deus. Não só livra a pessoa do Hades, da morte eterna, mas também transforma a pessoa à imagem e à semelhança de Deus, em vida e natureza. Ó Senhor Jesus, para poder reinar com o Senhor. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Esse é o evangelho completo que Deus já revelou para cada irmão da igreja em João Molevade. E se nós não temos na ponta da língua essas referências, nós temos o material impresso, onde você abre a jaula, aí ele sai, ele não precisa de tanto esforço, ele vai fazer o que apraz. A palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Senhor Jesus, prosseguindo, eu gostaria de perguntar aos irmãos, não para julgar, mas para ajudar. Quais irmãos têm tido dificuldade em assistir o que Deus tem falado para nós através das mídias? A reunião de domingo à noite com Pedro, a reunião de quarta com a última trombeta, a live de quinta e a palavra de sexta. Dificuldades concernentes a equipamento, por exemplo, sinal de acesso, sinal de internet, aparelho. Quem tem tido dificuldade, irmão? Levanta a mão, pode mostrar. Dificuldade para você mexer
Amém. Eu mandei foto para o lugar que nem era para nós. Sim, sim. E são de... Eu não deixo de ouvir, porque depois fica lá, Sim. gravado aí no ar Uhum. e vê. Amém, amém. Nem todas as vezes eu Nem todas as vezes. São dificuldades devidas, irmãos. O que eu estou querendo dizer isso é que nós não podemos pecar por omissão. Então, se algum irmão tem dificuldade, nós vamos ajudar, irmãos. Às vezes, se tiver algum problema de sinal de internet, às vezes a internet é ruim, às vezes não tem condição, nós vamos ajudar. Inclusive, a pôr uma internet com mais velocidade ou para ter um acesso. Então, nós vamos dar cada caso. O caso da Nhanhá, nós vamos ver a maneira de ajudar nesse aspecto prático, porque ainda nós estamos limitados por causa da pandemia. Mas eu não tenho a resposta ainda. Se vai uma irmã para ver com você, uma pessoa com todos os cuidados, ou se ensina, nós vamos... O Paulinho me ensina, nem toda hora ele está lá. É legal a internet mesmo, sabe? Sim. É porque a internet é dele lá. Às vezes ela está desligada, ele foi para cá, mas sei lá, tem muita diferença. Sim, sim. Mas eu sempre estou vendo os Amém. esses irmãos da Pedro. Amém, amém. Que está falando que a palavra é boa demais. Amém, amém. Exatamente, é como uma luz na candeia que brilha em lugar tenebroso até ser dia perfeito, não é? Essas palavras. Então, irmãos, amém. Isso. Mas nós vamos ver, irmãos, porque eu encorajo que é Deus falando para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Apocalipse capítulo 1, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra da profecia. E Deus quer que, uma vez que tenhamos esse acesso, pedir para Ele, para nos ensinar a pôr em prática, a ter a realidade dessas verdades. Aqui, isso tudo visa nós cooperarmos com Ele na pregação do Evangelho, irmãos. Está muito claro para nós em Mateus 24:14. Antes do versículo 14 fala dos fenômenos que iriam acontecer: guerras, fomes, terremotos, nação contra nação. Senhor Jesus, conflitos, fenômenos da natureza. Mas ainda não era o fim, era o princípio das dores. Essas coisas já estão acontecendo, não é? Guerra, fome, mortandade, epidemias que virou uma pandemia, está matando as pessoas e levando para aquele lugar desagradável. Mas em contrapartida tem o mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne, é Deus manifestado em você para alcançar as pessoas. Por um lado tem o Evangelho que saiu vencendo para vencer, e lá no versículo 14 fala: essas coisas precedem o fim, mas e será pregado esse Evangelho do Reino, e será dado testemunho às nações, então virá o fim. Então, tudo isso, irmãos, visa nos preparar para pregar o Evangelho. Amém. Por um lado, Deus deu esse comissionamento para nós, não é? Esse comissionamento, ele está ali em Mateus 28, ele está ali em Marcos 16, ele está em Lucas. No final de cada evangelho tem esse comissionamento, e ali diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e que o Espírito Santo iria cooperar conosco, e nós receberíamos poder dos céus para pregar esse evangelho, e esse poder já foi dado a nós. Ó Senhor Jesus, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou como pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então nós temos esse poder desse Espírito, desse Deus que está no trono, e no trono ali saem trovões, vozes, tochas de fogo, são 7 espíritos, e é o Espírito na sua completude, que é o Espírito da realidade, que está em nós, que nos capacita a fazer a vontade. Então, por um lado, tem uma meta: pregar o Evangelho, viver o Evangelho, cuidar das pessoas. Ele nos prepara para fazer isso e nos consola.
Então eu vejo que nós estamos numa batalha, e uma guerra tem muitas batalhas. Nós estamos numa guerra, tem muitas batalhas, e nessas batalhas às vezes você precisa das pessoas que estão na vanguarda, o exército de frente, mas você precisa também da retaguarda. Eu vejo que o nosso amado irmão Pedro, ele é como aquele que está na vanguarda, sendo aquele profeta, dando a direção que Deus em todas as eras sempre usou líderes, não é, irmãos? E o Esdras está ali na retaguarda, cuidando dos feridos, entendendo o nosso sentimento e nos dando uma palavra de consolo. Para quê? Para nos reanimar, para voltar para a vanguarda, para a linha de frente. Porque por um lado, essa guerra tem a mentira, tem o engano, tem o mistério da iniquidade, tem as ideologias, as pessoas querendo desacreditar Deus e as coisas de Deus, principalmente a palavra. Mas por outro lado, tem o mistério da piedade, que é manifestar Deus. Nós estamos do lado do mistério da piedade. E uma notícia eu tenho que dar para os irmãos: essa guerra, Cristo já venceu. O Evangelho saiu vencendo para vencer. Para finalizar, e para que também os irmãos venham compartilhar das palavras que têm sido faladas para nós, o apóstolo Pedro Dong, o apóstolo Pedro Dong, ele abriu para nós Apocalipse capítulo 1, abriu Apocalipse 4, 5 e 6. As últimas palavras de Apocalipse 4, 5 e 6. Apocalipse 4 fala que tem um trono, e aí Deus está nesse trono, e ali como 7 espíritos, como 7 tochas, e ele é o nosso sumo sacerdote, que ele anda no meio das igrejas do Carmo. Ele anda no nosso meio, ele anda no nosso meio para nos assistir, para nos socorrer nas nossas fraquezas. Ele é o nosso autor e consumador da fé. Ele cuida de nós. Apocalipse 5 fala do João que chorava porque o livro estava fechado e selado, mas não havia ninguém. Mas ele foi revelado para ele que Cristo, o Cordeiro de Deus, ele venceu para abrir o livro e os seus selos. E os 4 primeiros selos que foram abertos estão ali em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, mostra esses selos que foram abertos, e especificamente fala do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e o cavalo amarelo. Então ali mostra que o cavalo branco, o seu cavaleiro, é o Evangelho que saiu vencendo para vencer. E aí o cavalo vermelho são as guerras, derramamento de sangue, que também já está acontecendo. O cavalo preto denota, fala da balança, fala do preço do hin de farinha, ali do azeite, ali fala da escassez de alimento, fome. Então o cavalo preto denota ali escassez, trevas. E por fim, esse cavalo da guerra, da fome, ele leva para o último cavalo, que é o cavalo amarelo, que é o pálido, de sem vida, leva para a morte. Então o mistério da iniquidade, ele quer fazer isso, ele quer matar as pessoas. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, que é o cavalo branco, veio, que é o Evangelho, para dar vida e vida em abundância. Então qual é a prática dessas revelações todas? Irmãos, nós estamos incluídos nessa história. Nós precisamos fazer parte desse cavalo branco, de evitar que essas guerras, essas fomes, essa morte leve as pessoas para o Hades. Então, o Evangelho saiu vencendo para vencer. Eu quero fazer parte dessa fileira do cavalo branco e seu cavaleiro, levar esse Evangelho, ó Senhor Jesus. Então Pedro falou sobre isso, mas nessa semana ele voltou a Apocalipse 1, 2 e 3. Por quê? Porque ele sentiu que precisava passar uma orientação para a igreja, e essa orientação é a seguinte: precisamos voltar ao primeiro amor.
Então no capítulo 1, ele fala de bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda a palavra dessa profecia. Em Apocalipse 1, ele continuando ali, fala desse nosso sumo sacerdote, que não veio para julgar, fala das vestes talares, fala que é cingido na altura do peito, denota amor. Então Jesus está cuidando de nós com muito amor. E aí no capítulo 2 ele já começa, vamos ler lá em Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha, irmãos, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. No final do capítulo 1 diz assim, olha: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele anda no meio das igrejas e ele tem uma preocupação com as estrelas que estão na sua mão direita, e as estrelas que estão na sua mão direita são os anjos. No original grego, a palavra anjo é ângelo, que significa mensageiro. Esse anjo não é um ser sobrenatural, não são os ministros que servem na presença de Deus para nos auxiliar. Não são os querubins, não são os serafins. Anjo aqui são pessoas, porque quando você estuda Apocalipse, as 7 cartas foram escritas para 7 cidades. Éfeso é uma cidade, e naquela cidade tinha pessoas ali, e tinha pessoas que serviam a Deus. Então quando ele escreve ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, ele estava dando orientação de Deus para aquelas pessoas que serviam. Aí ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu amor, e não deixaste esmorecer. Ó, excelente igreja, excelente irmãos, excelente anjos, excelente presbíteros, excelentes irmãos de serviço que estavam ali. Nota 10 que o Espírito estava dando para ele. Olha, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz o que conserva. Quem conserva na mão as 7 estrelas, né? Senhor Jesus, e que anda no meio dos candeeiros, é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele está dizendo: não pense você que eu não sei do seu labor, eu conheço. Isso aqui é uma lição tremenda, irmãos, principalmente para os pais, ou para as pessoas que têm funcionários. Às vezes seu funcionário apronta com você, é muito mais fácil você ver os erros do que os acertos. Senhor Jesus, é uma lição para nós considerarmos, nós que somos patrões, nós que lidamos com as pessoas, os pais, no nosso relacionamento. É fácil demais você ver o erro das pessoas, difícil você ver as qualidades, é ou não é? Então, principalmente quando você vai se relacionar, quando a pessoa erra, pisa na bola com você, primeira coisa que você faz é se aponta os erros. Mas olha o que esse sumo sacerdote fez. Olha, presta atenção: conheço as tuas obras. Eu não sou ignorante com relação às suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Vocês não suportam homens maus. Vocês colocaram à prova aqueles que declaram apóstolos e não são, ou seja, eles tinham conhecimento da palavra, da Bíblia. Tens perseverança, suporta a prova por causa do meu nome e não te deixaste morrer. Mas Deus estava querendo levar a igreja em Éfeso em outro nível, irmãos. Olha o que diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus,
Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Oh Senhor Jesus. No versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, historicamente, essa carta foi escrita 2000 anos atrás, irmãos, e foi escrito para a realidade de cada cidade. Cada irmão que estava ali em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, são 7 cidades. Então cada cidade estava passando por uma situação, então o Espírito Santo falou de uma maneira. Isso é um aspecto histórico, mas nós não podemos ficar só no aspecto histórico, tem um aspecto profético. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ficou registrado para nós, irmãos. Éfeso significa desejável. Pelos primeiros versículos que eu li, era ou não era uns irmãos desejáveis, com esse monte de ponto positivo. Está aqui um ensino para nós. Ao tratar com as falhas das pessoas, precisamos primeiro falar dos pontos positivos. Aí as pessoas se abrem até para receber ajuda. Então, quando eles ficaram alegres, né? Que o Senhor, Ele listou ali os pontos positivos, mas depois falou: tenho contra ti. Peraí, vocês estão muito alegres. Peraí, não vai embora ainda não. Tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer falar para nós hoje. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Às vezes você está aqui, cumprindo esses itens positivos todinho, mas na reta final corre o risco de abandonar o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? É o amor do início, da nossa simplicidade. Quando no princípio cremos, como que nós éramos ávidos para alimentar da palavra, para falar de Jesus para as pessoas. Hoje, às vezes, passamos semanas, dias e não falamos de Jesus para ninguém. Então, abandonamos ou não abandonamos o primeiro amor? Mas é uma advertência, um encorajamento para nós. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é voltar à simplicidade. O Senhor disse que se nós não fôssemos como as crianças, nós devíamos ser como as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas por que o Senhor falou criança? Não no entendimento, mas na simplicidade. Porque criança acredita em tudo que você fala. E às vezes você conta uma história para ela, ela gosta tanto que ela já sabe, irmão. Ela já sabe, ela já tem conhecimento do início, do final. Ela repete as falas com você, mas ela vibra. Cada vez que você conta, você está vibrando. Cada vez que está ouvindo o Evangelho, ou você diz: não, essa passagem eu já sei. Acontece com a gente, irmãos. Às vezes os irmãos falam, levantam, compartilham, aí você já sabe. Aí você se fecha e não recebe ajuda. Isso é sinal de crítica, de orgulho, de falta de simplicidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, a simplicidade e a pureza devida a Cristo. Esvaziar-nos para receber mais do Senhor. Senhor, me livra de ser como estes que só conseguem avaliar quem é apóstolo e quem não é, avaliar quem é mentiroso e quem não é, ter um conhecimento da verdade doutrinário. É o que a igreja em Éfeso estava tendo aqui. Ela estava tendo um conhecimento doutrinário. Tanto é que Éfeso é o início da decadência da igreja. Quem lembra da história? É o início da decadência. Aí depois veio Esmirna, Deus permitiu o martírio de muitos irmãos. Depois veio Pérgamo, não é? Casamento com o mundo, união com o mundo. Depois Tiatira, política. Depois, irmãos, o pior período da humanidade, da vida cristã, foi de Éfeso até Sardes, do ano 200 e poucos ali, irmãos, até 1500. Foi o período que eles chamam das trevas.
mas o declínio começou no abandono do primeiro amor. Senhor, nos livra de abandonar o primeiro amor, de ser crítico, de ser analítico. Senhor, eu quero ser simples. Às vezes eu não entendo, mas eu quero desfrutar, eu quero orar ao Senhor. Se eu não entendi, eu quero orar ao Senhor. Eu não quero criticar quem está na frente, eu não quero abandonar a palavra profética, eu quero crer. Irmãos, Moisés teve um grande desafio ao tirar o povo do Egito, ao tirar o povo da servidão, passar o deserto e levar para a terra de Canaã. Muitos não entraram no descanso por causa da crítica, por causa da murmuração, por causa da desobediência, por causa da rebeldia e sobretudo por causa da incredulidade. Então abandonar o primeiro amor é ser incrédulo com relação à palavra profética, é não crer que Deus está usando Pedro, Esdras, André, Miguel, Maurício, os irmãos estão à nossa frente, porque Deus sempre usou líderes. Apocalipse capítulo 1 fala isso. Primeiro o anjo, o Espírito Santo de Deus notificou a João, e João depois notificou aos servos. Ó Senhor Jesus, essa é a maneira de Deus. Deus está notificando os servos da igreja de João Levade para levar esse evangelho. Eu preciso crer e obedecer, e receber com simplicidade a palavra profética. Irmãos, foi revelado para nós que no capítulo 2, do versículo 1, quando fala ao anjo da igreja em Éfeso. Irmãos, nessa época a composição administrativa da igreja já existia. Os presbíteros, que eram bispos, os diáconos, mas vê que o Espírito Santo de Deus não escreve, hein, Evaldo? Nem para o presbítero, nem para o diácono, escreve para o anjo. Anjo, nós falamos aqui que são os mensageiros. Eu preciso me encontrar na condição de mensageiro, de ministro, não da carne, não do conhecimento, mas ministro do Espírito. E o que requer de um bom ministro, que ele seja fiel ao que Deus está falando. Deus falou do amor de Jesus para você, por que você não leva essa mensagem para outros? Mas às vezes nós somos como os refratários, nós somos como os isolantes. Essa energia que vem do céu, que também está dentro de nós, não sai para alcançar outras pessoas, porque nós temos esses problemas. Então cada um, essa manhã e essa semana, vai diante do Senhor, vê o que está servindo de refratário, de isolamento, o que tem que o Senhor, o que o Senhor tem contra você, que está impedindo. Ó Senhor Jesus, o que tem contra você que vai impedir de remover o candeeiro? O que tinha na igreja em Éfeso era falta de simplicidade. Eles todos abandonaram Paulo, todos da Ásia, inclui a igreja em Éfeso, abandonou Paulo, sim, abandonou o profeta de Deus. Ó Senhor Jesus, nos livra, Senhor, de cair nessa condição, que nós queremos ser esses mensageiros que pegam e levam, que as pessoas chegam até nós, sintam a tua presença. Jesus é o nosso Senhor. E no final da mensagem, se os irmãos quiserem, nós trouxemos, irmãos, esse material para que vocês façam um propósito diante de Deus. Quem sabe levar pelo menos 7. Cada um de nós aqui levar pelo menos 7. Distribuir um por dia. É ser esse mensageiro que está sendo usado, que está alinhado com o cavalo branco e o seu cavaleiro. Jesus é o nosso Senhor. Amém.